Fala pessoal, beleza? Então, aproveitando aqui a sugestão do tio Lu, da caixinha de perguntas, eu quero gravar um vídeo que hoje vai ser um pouco longo para conversar com vocês sobre o que aconteceu comigo no dia 7 último agora, 7 de março de 2023. Então, poucas pessoas sabem, mas eu tive um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, que no caso seria o infarto mais forte, vamos dizer assim, né? Eu tive as duas coronárias, uma entupida e a outra quase que totalmente entupida, e por conta disso eu tive que ir para a emergência, né? Tive que fazer uma cirurgia, uma angioplastia. Hoje eu estou com 2 stents dentro da coronária esquerda e, enfim, né, vim contar para vocês aqui e para servir de alerta aí para todos, né, que possam estar cuidando da saúde aí, da alimentação, praticar atividades físicas, enfim. Eu, para quem me acompanha de muito tempo no YouTube ou no Instagram, sabe que há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, eu estava bem acima do peso, eu estava muito sedentário, né? E em uma viagem com a minha família, eu comecei a sentir uma dor no peito, na região do peito, né? Que na época eu imaginei que fosse um começo de infarto, né? Só que eu fiquei com medo de fazer os exames e tal. De toda forma, nessa época, eu comecei a me alimentar, uma alimentação mais saudável, comecei a praticar esportes, né? Comecei a fazer musculação, comecei a fazer jiu-jitsu e acompanhamento, né, com a nutricionista, inclusive com o endocrinologista também. E foi quando foi diagnosticado que eu estava com esteatose hepática, né, grau 2, que seria gordura no fígado. Bom, depois de um certo tempo, praticando as atividades físicas, me alimentando bem, zerou tudo, né, meu colesterol, glicemia, esteatose, tudo zerou, ficou 100%, parâmetros normais, né? Fora isso, eu nunca tive problema de pressão, nunca tive nada assim de problema de saúde, para falar a verdade, né? Com exceção desses Covid da vida aí, né? Essas coisas. Mas, enfim, para quem leva a vida inteira, ou uma grande parte da vida, de forma sedentária, né? Meio que desregrada, uma hora a conta chega. E, no último dia 7 de março de 2023, aí agora, né? Eu fui surpreendido por um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, que basicamente, resumindo, é o infarto mais brabo, né, o mais forte que pode dar em uma pessoa. O que aconteceu? Eu estava no jiu-jitsu, né, normal, lutando lá normal, e depois de um rola, a gente chama de rola, né? Depois de um rola, eu comecei a ficar cansado, até aí normal também, né? É uma atividade que exige muito esforço, nem tanto esforço, mas exige muito, né, do físico da pessoa, do organismo. E aí eu deitei lá para dar uma respirada e eu comecei a sentir umas pontadas aqui no peito, nessa região mais ou menos. E aí eu comecei a respirar fundo para ver se voltava, né? E não voltava, começava a doer cada vez mais. Por fim, já estava com um pouco de falta de ar, né? Eu respirava fundo, mas não oxigenava. Bom, eu deitei no sofá da academia. Foi quando chegou um médico que faz jiu-jitsu lá também, começou a medir meu pulso e tal, né? E chegamos à conclusão que precisaria de atendimento médico. Bom, eu acredito muito em Deus, acredito que Deus faz as coisas certas, né? Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. E, graças a Deus, estava eu, o meu filho Isaac, né, e o meu grande amigo lá, o irmãozão o Bruno, que faz jiu-jitsu junto com a gente, né? Aliás, ele começou primeiro, né? Foi ele que incentivou a gente a ir. E esse dia ele estava junto, inclusive a gente mora em outra cidade, a gente vai junto, né, para treinar. E aí eu falei, Brunão, vou ter que ir para o hospital, cara, não está normal isso aqui não. Fomos para o hospital, chegamos no hospital que tinha mais chance de eu ser atendido, né? Na chegada do hospital, dei entrada lá, o Bruno me ajudou bastante, só que eu não estava nem sabendo quem que eu era mais, de tanta dor, né? Me exigiram que fosse pago
um eletrocardiograma antes de eu entrar. Aí eu ainda tive que fazer um Pix, né, enviar comprovante, mas eu não estava nem conseguindo raciocinar direito, nem ainda me exigiram que fizesse isso. Mais uma vez, graças a Deus que o Bruno estava lá, é da minha confiança, passei o celular com senha, com tudo, para ele tentar resolver para mim, e finalmente entrei para o hospital. Chegando lá, fizeram um eletrocardiograma, deu infarto. Repetiram o eletrocardiograma para confirmar, e, de repente, eu que nunca fiquei internado na vida, né, chega o cardiologista e fala, o senhor está infartando, tem que ir agora para a cirurgia, inclusive o senhor não pode nem ficar aqui, tem que ir lá para a sala de reanimação. E ele falou desse jeito, porque se der merda, lá a gente consegue resolver. Eu falei, tá, então vamos então. Aí passou um pouco, vem o médico. Estou vendo aqui o que o senhor é particular, não tem convênio, não tem nada, vai ter que fazer as burocracias lá com o hospital. Eu não me meto nisso, mas tem que... Aí, beleza, chegou uma outra pessoa do hospital, que eu nem me lembro quem que é, e me falou assim, para o senhor ser atendido, tem que fazer um depósito de R$100 mil, um depósito de calção. Aí eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Primeiro, nem que eu tivesse essa grana, eu não estava conseguindo fazer nada. E outra, como que você faz uma transferência de R$100 mil assim, né, em segundos? Caraca, era uma urgência, eu estava morrendo. Enfim, mais uma vez o Bruno conseguiu ligar, fez os contatos dele lá, e aí conseguiram com que o SAMU me resgatasse nesse hospital e me levasse para um hospital que era até especialidade em cardiologia, né? E aí o Brunão conseguiu lá e eu fui na UTI do SAMU para esse outro hospital. Só que é o seguinte, esse tipo de atendimento, eu tenho que ser atendido no máximo em 50 minutos. Pode perguntar para qualquer um da área da saúde aí, porque cada minuto conta, né? Eu estou resumindo um pouco a história, né? Mas cada minuto conta. E tinha um médico lá dentro que estava louco. Lá falou, gente, tem que atender ele, né? Ele é um paciente novo, tem muita chance de recuperar e tudo, mas cada minuto conta e tal. Enfim, me levaram lá para esse outro hospital, né? Chegando lá no hospital, aí já foi pelo SUS, então já foram me atendendo de pronto lá, né? Só que já tinham se passado ali, acho que umas 2 horas e um pouco, porque foi assim, foram 20 para as 8, né? Que aconteceu, cheguei no hospital esse que eu fui ser atendido mesmo, já era 19, 20, 21, já era quase 10 horas da noite, né? Então, assim, eu passei muito do tempo de ser atendido. Aí é onde eu falo que eu acredito muito em Deus e acredito que Deus me livrou dessa vez. Acredito de verdade que aconteceu um milagre, porque uma das artérias estava 100% ou quase 100% entupido, né, entupida. E, no meio do caminho, começou a diminuir a dor. E aí eu falei com o médico, né, da UTI do SAMU, falei, doutor, a dor está diminuindo, isso quer dizer alguma coisa? Aí ele falou assim, não, isso aí às vezes diminui, mas não está fora de perigo ainda. Eu falei, tem alguma chance daquele eletrocardiograma ter dado errado? Ele falou, não, ali não tem como não, é um exame muito preciso, foram feitos 2 eletros, e é um quadro típico de infarto, e falou os termos técnicos lá, né, de agudo, com SST, com supra de ST, enfim. Só que quando chegou nesse hospital que eu fui realmente atendido, eles refizeram o eletro. Aí o médico do SAMU conversou com o médico da emergência, pediram para repetir, e fizeram de novo. Pessoal, nessa hora, eu escutei um médico falando para o outro, olha, nem parece que é da mesma pessoa. Vai vendo. Aí eu pensei, opa, eu não estava infartando. Pensei comigo, né? Eu não estava infartando, foi um engano. Engano, me tacaram para a UTI. Só que antes disso, eu estava com a minha esposa do meu lado, né? E pensando, caraca, se eu morrer agora, eu vou morrer longe do meu filho, né? Minha esposa, graças a Deus, está aqui. E a gente pensa em muitas pessoas, né? Pensa no pai, pensa na mãe, pensa nos amigos. Mas, ali naquele momento, você pensa, poxa, se eu for morrer, eu quero, né, que a minha esposa e meu filho estejam aqui do lado. E meu filho não estava. E aí eu comecei a refletir sobre a vida, sabe? Pensar, literalmente a vida passou diante dos meus olhos. Foi quando eu escutei uma voz que eu acredito
firmemente que é a voz de Deus que falou comigo, ó, eu estou contigo, fica tranquilo. E aí eu senti um abraço, sabe? Só que um abraço não foi um abraço normal, foi um abraço como se estivesse abraçando o meu corpo inteiro. E aí, nesse momento, a dor acabou, 100%. Eu fiquei, sabe? E aí, depois disso, a única coisa que me restou foi começar a chorar, né? Aí eu conversei com minha esposa sobre o que estava acontecendo, né, o que eu estava sentindo, e comecei a chorar desesperadamente. Aí as enfermeiras já vieram e tá tudo bem, não sei como é que é. Eu estava todo monitorado já, né? E eu falei, não, tá tranquilo, só estou emocionado aqui, tá. Enfim, o médico veio e me falou, explicou a situação, falou que naquele momento eu não estava mais infartando, que eu iria para a UTI para ficar de observação até no outro dia, que era quando o cardiologista ia fazer o exame de cateterismo e a possível angioplastia, que nesse momento eles já nem acreditavam mais que eu precisava de cirurgia, porque realmente tinha acabado e não é um caso comum de acontecer. Beleza, fui para a UTI. Pessoal, estou resumindo bem, viu? Foi bem intensa E no final eu vou falar por que eu estou contando isso, tá? No outro dia veio o cardiologista, o Dr. Jorge, falou: ó, vamos para a cirurgia, vou fazer para a sala de cirurgia, na verdade, vou fazer o cateterismo e nós vamos verificar aqui, porque a coronária direita sua, ela está quase que totalmente entupida e a outra a gente não sabe como é que está. Beleza. Começou a fazer o cateterismo, eu estava morrendo de medo, ainda falei para o médico, falei, doutor, o senhor vai me dar um sedativo, alguma coisa? Ele falou, não, vou te aplicar anestesia local e a gente vai conversando durante o exame e da possível cirurgia, que eu prefiro que você esteja consciente. Eu falei, mas vai doer muito, né, doutor? Ele falou, não, não vai doer nada. Vou te explicar tudo o que vai acontecer. E, bom, começou o procedimento lá, né? O cateterismo foi feito aqui, ó, acho que não vai dar para ver. Ó, ainda tem um pontinho aqui, ó, que foi por onde entrou o catéter, né? Ele vai pela radial, braquial, e depois vai lá para o círculo da aorta, e aí vai para as coronárias. Acho que é isso mesmo. Né? Se não me falha a memória das minhas aulas de circulação da faculdade, é bem isso. E, bom, resumindo mais, né, ele colocou o catéter, aplicou o contraste, aquela coisa, realmente eu não senti dor, foi bem tranquilo, porque eu estava morrendo de medo. E ele falou, ó, a sua coronária direita está desobstruída, aqui está com 10% só de obstrução. Assim, os médicos não gostam muito de falar em milagre ou alguma coisa desse tipo, né, para também não dar falsas esperanças para as pessoas e tal. Ele falou, olha, provavelmente a dose de ataque que você tomou no hospital, porque me deram um monte de medicamento, né, anticoagulante, um monte de coisa, provavelmente a dose de ataque pode ter dissolvido, mas realmente estava totalmente entupida. Vamos ver a coronária esquerda. Quando ele colocou o catéter na esquerda, ele falou, está por volta de 85% de entupimento. Vamos fazer a angioplastia, eu vou colocar o stent e aí a gente resolve já esse problema. Bom, colocou 2 stents, né? Stent, para quem não sabe, é uma malha que força a artéria para ela abrir e ter uma passagem normal ou próximo do normal de circulação que era anteriormente, né? Tranquilo. Saí da cirurgia, me levaram para uma salinha lá e deixaram a minha esposa me visitar, graças a Deus, porque ficar longe da família nesse momento acho que é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. E aí a gente conversou bastante, eu estava muito bem, não senti nada, né? E depois fui para a UTI de novo, fiquei mais 48 horas na UTI em observação, porque o que acontece? Quando dá um infarto agudo com supra de ST, o que acontece? As coronárias são as artérias responsáveis por oxigenar o coração. O coração é um músculo. E todo músculo precisa, todo tecido, na verdade, né, vivo, precisa de oxigênio para poder se manter vivo. Quando a pessoa tem um infarto agudo, que trava a circulação ali total, o que acontece? Falta oxigênio no coração. E pode matar algumas áreas do coração se não for atendido muito rápido. Eu não fui atendido muito rápido. Por isso que é importante o atendimento em, no máximo, 50 minutos. Né? Eu fui atendido 2 horas e tanto depois. E quando dá essa morte em alguma região, chama fibrose. Da fibrose, né? E aí o coração ou não funciona mais, que causa morte, no caso, ou ele pode ter um mau funcionamento eterno e a pessoa ficar com arritmia e ter que colocar marca-passo, né?
Então, por esse motivo, a gente fica na UTI por 48 horas, no mínimo, para poder observar, né, o que vai acontecer. Bom, fui para a UTI, graças a Deus não tive nada. É terrível a UTI, quem já passou sabe, né? Mas dá muito tempo para a gente pensar na vida, né, refletir. Enfim, é uma lição ao mesmo tempo terrível e ao mesmo tempo maravilhosa, sabe? Essa questão de você estar de frente ali com a morte. Bom, enfim, fiquei as 48 horas na UTI, né? Nesse meio tempo aí a fisioterapeuta foi lá, a gente fez algumas sessões de fisioterapia, né? Eu estava com medo de descer da cama para sentar na cadeira e conseguir fazer sem ter problema nenhum, sem ter tontura, nem nada. Quando foi no penúltimo dia, o médico foi lá me visitar, ele ia todos os dias, né? Aí eu ainda perguntei para ele, doutor, mas tem chance daquele eletro primeiro que eu fiz? Porque, assim, eu não tive intercorrência, foi tudo liso, né? O que tinha que fazer foi feito, não tive efeito colateral, não tive nada, porque, além de tudo, o stent ainda pode dar rejeição, né? Pode dar reentose, que é a formação de placa novamente, e isso acontece nas 24, 48 horas, talvez no primeiro mês. Ainda perguntei para ele, falei, doutor, mas aqueles eletros lá, o primeiro que eu fiz, não pode estar errado, não? Ele falou, não, aquilo lá não tem a mínima chance de estar errado. Ali é um caso típico, falou os termos técnicos lá, falou assim, eu rasgo meu diploma se aquilo estiver errado, você pode ficar tranquilo que o que aconteceu com você foi o que aconteceu mesmo e você está indo muito bem, né? Ainda falou, você pode agradecer a Deus se acreditar aí, porque realmente é um caso assim não tão corriqueiro, né? Não tão normal acontecer dessa forma. Então, assim, depois fui para a enfermaria, né? Aí minha esposa já pôde ficar lá comigo. Fiquei um dia só na enfermaria, já recebi alta no outro dia e de lá para cá eu estou em casa. Já voltei no cardiologista, ele pediu uns exames, né? Que eu vou levar para ele agora no comecinho do mês que vem. E ele me falou que se não tiver nenhum probleminha, se tiver tudo normal, eu retomo a minha vida normalmente. Posso voltar para o jiu-jitsu, posso voltar para a musculação, né? E agora é mais um motivo para eu cuidar melhor ainda da minha alimentação, cuidar melhor ainda da minha saúde. Pessoal, eu não vou lembrar de tudo, tá? E até porque vai ficar muito longo, já são 17 minutos aqui de vídeo. Mas quero agradecer muito as pessoas que se preocuparam, né, que se solidarizaram aí comigo, que participaram de uma forma ou de outra, né? Agradecer aí o primeiro lugar, né, a Deus, que sem Ele eu não estaria aqui de verdade e porque Ele arquitetou tudo, deu tudo certo. Quero agradecer muito ao Bruno, né, que foi peça fundamental. Quero agradecer aí também as pessoas que se solidarizaram, né? O Elson, a Maurinha. Bom, quem for ouvir isso aqui vai saber. O Arruda, que estava de viagem aqui perto, já foi bater lá no hospital, mas, infelizmente, não podia visitar, que eu estava na UTI. Né? Agradecer ao meu pai, que segurou a onda para mim aqui no que precisava, né? Até eu voltar, e está me ajudando até hoje, que ainda não estou podendo fazer esforço, nem nada. Né? Agradecer minha mãe, o George, foi lá todos os dias levar a minha esposa. Agradecer ao meu primo Jean, que levou a minha esposa no dia que eu estava passando mal, porque é em outra cidade, né? Eu sei que eu vou esquecer de alguém aqui, né? Agradecer a galera do grupo de Telegram, tanto de tatuagem quanto de piercing, né? Que desejaram melhoras, que oraram aí, que rezaram, que oraram, que vibraram positivamente, né? Enfim, se eu estiver esquecendo de alguma pessoa, me desculpem, tá, gente? Porque realmente são muitos. Quero agradecer demais também a Mel. Nossa, a Mel segurou as pontas lá no grupo e tem me ajudado bastante, tá? Gratidão total a todas essas pessoas. E se eu esqueci, novamente, pessoal, não fiquem chateados, tá? Porque é muita informação, foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo e não é fácil, tá? Por que eu estou falando isso, galera? Porque eu não fiz esse exame antes com medo de dar algum problema. E se eu tivesse feito, teria dado problema. E o que teria acontecido? Eu teria que fazer a cirurgia do mesmo jeito, só que eu não teria feito a cirurgia num caso de emergência, num caso de infarto que poderia, de verdade, ter me levado à morte, né? Então, um conselho que eu dou a todos aí, façam esses exames, cuidem da saúde, tá? Não vou nem falar em questão de peso, porque nem sempre a pessoa que está acima do peso tem algum problema, né? E, às vezes, a pessoa que está magrinha ali tem o problema e a pessoa que está acima do peso não tem. Mas o que eu quero dizer com isso é que todos façam um exame, um check-up, enfim, para tentar detectar algum problema
antes que seja tarde ou antes que seja uma situação de emergência, porque aí é muito pior. Galera, eu acredito que eu estou aqui por Deus, né? Porque eu não fui atendido a tempo, enfim, uma artéria desobstruiu praticamente sozinha. E, e se eu não conseguisse atendimento, né? E se eu não tivesse outra opção, tivesse que fazer um depósito de 100 mil para um hospital e não conseguisse fazer esse depósito, não conseguisse essa grana, né? E se? Tem um monte de se. Para mim deu certo, né? Mas nem sempre dá certo. Então, cuidem, tá? Procurem fazer um check-up, cuidar da alimentação, fazer exercício físico. Não precisa ser exercício físico intenso, faz uma caminhada, né? Faz uma corrida, enfim, anda de bicicleta e cuida da alimentação aí, porque quando eu estava lá de frente à morte, para mim nada importava. Não importava se eu tinha dinheiro, se eu não tinha, se eu tinha casa, se eu não tinha, enfim, o que eu fiz, eu deixei de fazer na vida. A única coisa que me importava era a presença da minha esposa e do meu filho, pelo menos, do meu lado ali, porque quando você está de frente para a morte, nada importa, tá? Se você deve, se você tem para receber, isso aí tudo. Se você tem uma Ferrari, se você tem um Fusca, se você não tem carro nenhum, enfim, se você mora numa mansão ou mora debaixo da ponte, nada disso importa, nada disso. Tudo isso deixa de ter valor, né? E o que importa de verdade são as pessoas que a gente ama, né? E que a gente pode fazer essas pessoas sofrerem, né? Se a gente for ali antes da hora. Então, tá? Não sei se eu consigo passar a mensagem. Não sou muito bom também para falar essas coisas, mas de coração que essa história que aconteceu comigo possa servir de exemplo, tá? Para todo mundo aí e sirva de incentivo para mudar de vida, para se cuidar melhor, tá? É isso aí, a mensagem que eu tinha para deixar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!